O apresentador da TV Record, Luiz Bate, acaba de fazer história. Ele simplesmente conseguiu explodir a própria emissora em que trabalha a partir do momento que ele lavou a alma do povo brasileiro, humilhando o Lula, batendo palma, aplaudindo de pé o governador do Rio, Cláudio Castro, homenageando os policiais do BOPE e deixando muito claro: aqui também é caveira. É claro que os petistas estão completamente indignados, mas o povo brasileiro fez a sua parte e também bateu palmas para este apresentador. Nos últimos dias, grande parte da imprensa brasileira, em especial a Globo, tem defendido a seguinte narrativa: de que o governador Cláudio Castro, do estado do Rio de Janeiro, teria sido completamente imprudente, que a mega operação no Rio teria sido um fracasso, que inclusive pessoas inocentes foram alvos desta operação. No entanto, recentemente, o secretário de Segurança Pública do Rio deu esta aula para a militância. Dizer que a operação, se matasse o Doca, era bem sucedida. É isso que você está afirmando para mim? Ou seja, a operação não foi bem sucedida porque matou, porque foram neutralizados cento e pouco. Agora, se fosse o Doca, seria bem sucedida, é isso? É isso. Eu só quero entender, eu tô querendo saber se é isso. Os objetivos que os senhores disseram nas vantagens. Mas ele não era o único objetivo. Nós tínhamos nós tínhamos 100 mandados de prisão para cumprir e mais 180 de busca que foram cumpridos. Então a operação teve o seu objetivo cumprido. Apenas para acrescentar em relação ao objetivo, a operação é muito mais complexa do que se imagina. O DOCA não é a única liderança. Só para dar um número exato, haviam 30 mandados de prisão do Pará. Dos 30, 5 foram presos e 15 foram neutralizados. Ou seja, restam 10 ainda. Então, alguns objetivos a gente conseguiu efetivamente. Dentro do contexto do que se esperava, ela foi bastante exitosa. A quantidade de armas apreendidas, de drogas, isso já demonstra, em que pese a morte dos policiais, ela foi bastante exitosa. Logo após a fala deste coronel, o apresentador e jornalista Luiz Bate simplesmente detonou. Fez isso. Chega de falar de direitos humanos para esse tipo de gente. Vamos tratar de botar os direitos humanos em quem tem carteira assinada de trabalho, em quem se mata para ganhar R$ 1.700 por mês para sustentar uma família inteira. Chega dessa hipocrisia nesse país. Vamos começar a tratar direito quem é humano direito, não o humano errado. Eu não vi um dos direitos humanos nos enterros ontem dos policiais, mas tô vendo um monte de mala indo encher o saco dos bandidos que foram mortos. Ah, mas a mãe do traficante tá chorando, você não lamenta que a mãe do traficante tá chorando? Não. Eu lamento a mãe do policial, que tratou ele para seguir o caminho do bem. Ele morreu seguindo o caminho do bem. O traficante morreu seguindo o caminho do mal. Ai, mas o meu filho se escondeu na mata para se proteger da polícia. O que é, jardineiro às 4 da manhã? O que ele vai caçar na mata às 4 da manhã, minha senhora? Acorda pra vida. Seu filho é bandido, minha senhora. Tava na mata às 4 da manhã porque é bandido. É muito melhor se conformar com a verdade do que você fechar os olhos e dormir com a certeza de que houve uma injustiça. Não houve uma injustiça. Seu filho não é vítima da sociedade. As oportunidades são dadas. São vários exemplos de quem chega do nada e cresce com tudo. Tem cota em faculdade, tem um monte de faculdade pública oferecendo curso técnico, tem emprego. Eles que não querem trabalhar, querem um bem bom e o caminho mais fácil. Enquanto vocês me acompanharem, vocês vão ouvir eu falar o que penso e que acredito ser a verdade da minha formação e das informações e notícias que me chegam. Não esperem que eu faça discurso populista aqui só para agradar a audiência, não. Aqui a gente vai falar o que pensa, independente se vai ser agradado, se vai viralizar, se não vai viralizar. Espetacular! Infelizmente, vocês podem ter a certeza de que em breve este corajoso apresentador pode ser demitido da própria emissora que trabalha. Mas obviamente que no dia seguinte ou na mesma hora será recontratado por outra emissora, como por exemplo a Revista Oeste, para que esteja presente comentando e dizendo a verdade que o povo brasileiro precisa saber. Chegou a hora de furar
furar a bolha desta narrativa de esquerda, de dizer que os policiais são os grandes vilões, de tentar jogar a população contra a polícia. O que temos aqui, na verdade, é uma mega operação de segurança que conseguiu seguir combatendo esta turma que adora falar em direitos humanos, que adora falar em democracia. Viram só a soberania do nosso país? O Rio de Janeiro está mostrando. Este apresentador precisa ser não somente aplaudido de pé por mim, por você que aqui assiste este vídeo. A gente precisa homenagear, honrar este apresentador e assistir o programa dele, fazer com que ele tenha cada vez mais audiência. Porque este tipo de posicionamento, infelizmente, está cada vez mais raro. Ainda mais numa emissora que ele trabalha, que é a TV Record, que faz parte da velha mídia do nosso país. E o que o Luiz Bate falou vai exatamente de encontro com o que a população pensa. Em especial os moradores de favela, 8 em cada 10 defendem a operação no Rio de Janeiro, para delírio da apresentadora da CNN, que foi obrigada a mostrar este dado. Voltamos a falar sobre a mega operação no Rio. A pesquisa Atlas Intel divulgada hoje revela que 8 em cada 10 moradores de favelas no Rio aprovam as ações da polícia da última terça. Branca Andrade traz pra gente mais detalhes e, claro, Branca, o que você tem ouvido da população desses moradores agora, depois de passar desses dias de operação? Olha, ontem na coletiva que teve no Centro Integrado de Comando e Controle, o presidente da Comissão de Segurança, Paulo Bilinski, chegou a dizer que 70% da população apoiava essa operação, mas até o momento ainda não tinha sido divulgada essa pesquisa, que foi divulgada hoje pela Atlas Intel, uma pesquisa aí que ouviu 1.089 pessoas, né, 1.089 brasileiros em todo o país, inclusive aqui no Rio de Janeiro, fazendo inclusive distinção de moradores de comunidade e pessoas que não moram na comunidade, que moram na capital fluminense, no asfalto. Um dos recortes perguntou aos entrevistados a nível nacional se eles aprovam ou desaprovam a operação. Vamos ver os resultados. 55,2% dos brasileiros aprovam a mega operação nas comunidades do Rio, 42,3% desaprovam e 2,5% não souberam responder à pergunta. Já na cidade do Rio de Janeiro, essa aprovação é maior, 87,6% dos moradores de comunidades da capital fluminense aprovam a operação, 12,1% desaprovam e 0,3% também não souberam responder à pesquisa. Em um outro recorte dessa pesquisa sobre essa mega operação realizada na última terça-feira, a pergunta foi sobre o nível de violência empregado pela polícia, se foi adequado ou se não foi adequado. Vamos aos números. 52,5% dos entrevistados do país acha que a violência empregada durante as ações da PM no Rio foram adequadas. 45,8% acham que foi excessiva, 1,6% não souberam responder. Já na cidade do Rio de Janeiro, o índice que acha adequado o nível de violência empregado é maior, 62,3%. 34,4% acharam excessivo e 3,3% não sabem. Agora uma informação de momento, a linha amarela nesse momento está fechada nos dois sentidos na altura da Vila Pinheiro por conta de uma ocorrência policial. É com vocês aí do estúdio. A cara da apresentadora ao descobrir que 8 em cada 10, que quase 90% estão aplaudindo de pé os policiais, os militares, é impagável. Bom, e esse tipo de bolha também furou a narrativa da esquerda de que grande parte da população estaria presente nas ruas, na Avenida Paulista, participando de um mega ato para criticar a ação dos militares. Tanto é verdade que a esquerda cravou, convocou a Globo para noticiar e eles foram para as ruas. No entanto, nem meia dúzia de militantes apareceram por lá. A Avenida Paulista, na manifestação convocada pela esquerda para defender os eleitores do Lula lá no Rio, ficou completamente vazia. Estamos aqui nesse momento, traz proteção, afasta os inimigos.
Gente, que multidão! Ou seja, foi um gigantesco fiasco. Saíram às ruas para defender os amiguinhos e no final das contas ninguém apareceu. Ou seja, os dados da pesquisa mostram que efetivamente cerca de 90% do povo brasileiro, incluindo moradores das próprias comunidades, estão batendo palma para os militares. E agora a discussão das tarifas sobre o Brasil ganhou a oposição das pessoas que o Trump odeia. Falando nisso, vamos para os Estados Unidos um pouco, vamos para a pauta internacional, porque eu não queria deixar de comentar aqui no programa de hoje, esclarecer essa notícia que saiu ontem à noite. Ontem à noite saiu essa notícia e dominou a internet. Senado americano aprova projeto para cancelar as tarifas contra o Brasil. E o que aconteceu foi o seguinte: o Partido Democrata, partido anti-Trump, propôs uma resolução no Senado dos Estados Unidos para derrubar as tarifas adicionais de 40% que o Trump impôs aos produtos importados do Brasil. O argumento seria que não há, como disse o presidente Trump, uma situação de emergência econômica entre os Estados Unidos e o Brasil, já que a balança comercial é superavitária do lado americano. E esse projeto foi à votação, e dos 100 senadores americanos, os Estados Unidos tem 100 senadores, 52 votaram a favor do projeto e 48 votaram contra. E aí eu faço alguns apontamentos necessários. O primeiro é do efeito prático que essa medida tem em cancelar as tarifas. E eu adianto que o efeito é zero. Não tem nenhuma possibilidade desse projeto cancelar as tarifas aplicadas pelo Trump ao Brasil. E a razão para isso é muito simples. O Senado pode ter até aprovado a derrubada, mas o projeto ainda vai para a Câmara, onde há bem menos republicanos dispostos a votar contra o Trump, já explico isso. E mesmo que a Câmara, por algum motivo, aprovasse o projeto, ele iria para a mesa de quem? Para a mesa do Trump sancionar ou vetar. Então, esse, meus amigos, é um projeto que já nasce morto. Acreditar no contrário é acreditar que existe alguma possibilidade do Trump sancionar um projeto que busca minar a autoridade dele mesmo como presidente dos Estados Unidos, ou seja, nenhuma chance. Agora, também não é a primeira vez que isso acontece. Em abril desse ano, esse mesmo Senado votou para derrubar as tarifas contra o Canadá. E não adiantou absolutamente nada. As tarifas contra o Canadá continuam até hoje. Eu vejo que essa ação, na minha opinião, humilde opinião, ela traz resultados até positivos para nós. Vejam, 5 senadores do partido do Trump, partido republicano, se revoltaram contra ele e, contrariando os pedidos explícitos do vice-presidente J.D. Vance, votaram para derrubar essas tarifas. E quem foram esses? Foram Mitch McConnell, se ele ainda estiver vivo, o Tom Tillis, o Rand Paul, a Lisa Murkowski e a Susan Collins. O Rand Paul, filho do Rand Paul, é um libertário. É um cara até que foi muito bem durante a pandemia e tal, e eu tenho simpatia pelo Rand Paul. Ele anda fazendo muita merda, mas eu tenho simpatia porque eu tenho esse caráter libertário muito forte, para desespero dos meus amigos conservadores. Então, só que eu, como cara libertário não acredita em tarifa, que é livre comércio, sei lá o que, completo, esse tipo de coisa de retardado. Por isso que eu digo que eu só tenho uma veia retardada de libertário. Se você for libertário completamente, você é, obviamente, infantil, que é o caso do Rand Paul. Os demais são, e eu acho que o próprio Rand Paul nesse momento, são alguns dos políticos que o Trump mais odeia no mandato atual. Porque são sempre esses caras que votam contra a agenda do Trump. Aliás, desses 5, o Trump já conseguiu aposentar 2 que não vão concorrer à reeleição. O Mitch McConnell e Tillis, e eu acho que o Rand Paul vai sofrer aqui o que nós chamamos de um challenge, um desafio nas próximas eleições primárias, que significa que o Trump vai apoiar um candidato para tirar o Rand Paul do Senado. Agora, o Trump, que eu digo que pode ajudar a gente, é que o Trump é um cara que lembra muito bem dessas coisas. Ele lembra tanto de quem ajudou quanto quem tentou prejudicá-lo. E agora a discussão das tarifas sobre o Brasil ganhou a oposição das pessoas que o Trump odeia. E eu diria que se tornou mais improvável que o Trump esteja disposto a retirar as tarifas. Mais improvável, né? O que me leva ao seguinte ponto. Eu não vou nem entrar, eu acho que eu não vou entrar aqui no tweet ridículo da Tereza Cristina, que, porra, passa muita vergonha, tadinha, é muito mongoloide.
Não é esse o meu ponto aqui. O meu ponto nessa história é que se as conversas entre o Lula já estavam para qualquer momento retirar a tarifa, ia sair no domingo, por que deveria ter havido essa votação no Senado que só prejudica a discussão? Talvez as conversas não estejam tão avançadas assim. E o que me traz a um outro ponto, que é o líder do Partido Democrata no Senado, o senador Chuck Schumer, que cometeu um sincericídio. Um sincericídio. E acabou enterrando a narrativa da Globo que as sanções não tinham nada a ver com Bolsonaro. Vejam, vídeo comigo. Declared a national emergency to increase tariffs on Brazil to 50% using a totally bogus and ridiculous justification. The tariffs had nothing to do with improving trade relation with Brazil. We in fact have a trade surplus with Brazil. They had nothing to do with trying to lower costs for the American people. These tariffs were simply an attempt to bully Brazil into dropping corruption charges against Trump's MAGA buddy, former President Bolsonaro. And it's hurt Americans. It's hurt Americans. The price of coffee, and Brazil is our largest importer of coffee. We import more coffee from Brazil than any other place, 40% higher. Every American who wakes up in the morning to get a cup of java is paying a price for Donald Trump's reckless, ridiculous, and almost childish tariffs. Entendo, a gente está falando do principal líder da esquerda no Senado dos Estados Unidos que está dizendo que as tarifas do Brasil não têm motivo comercial, que a razão para elas é a perseguição política pelo MAGA buddy, o amiguinho MAGA do Trump. Agora, Faria Lima, governo Lula, Globo News vão ter que se decidir. Ou eles dizem que o Chuck Schumer é um sujeito mentiroso, ou eles vão admitir que a razão para essas tarifas, finalmente vão admitir, foi a perseguição política deflagrada no Brasil, em especial contra o presidente Bolsonaro. E ao admitir isso, admite a dificuldade das negociações do governo Lula com o governo Trump. O resumo da ópera é o seguinte: até agora, nenhuma perspectiva de queda de tarifas. Sanções, então, nem se fale.